Bom, vamos falar um Exato. pouco do que está rolando pelo mundo, Jamil. Você publicou agora há pouco aqui no UOL essa reportagem dizendo que o presidente americano Joe Biden anunciou sanções contra a Rússia e o Irã por ingerência na eleição dos Estados Unidos, na eleição deste ano, na eleição de 2024, a eleição presidencial? Mauro, essa é uma história que, claro, já veio rolando desde a campanha eleitoral. Na campanha eleitoral, várias agências de inteligência dos Estados Unidos, o FBI e outros grupos, inclusive empresas como a Microsoft, alertaram que, durante o processo da eleição, eles identificaram várias atividades estrangeiras tentando influenciar, claro, o eleitorado americano. E aí apontaram principalmente para o Irã e para a Rússia, como, por exemplo, a fabricação de vídeos falsos, de desinformação, de publicações, obviamente, mentirosas, claro, tentando aprofundar a divisão dos Estados Unidos, tentando influenciar, obviamente, o voto. A Rússia declaradamente queria a vitória do Donald Trump, e aí o que hoje foi anunciado, basicamente pelo governo de Joe Biden, é uma aplicação de sanções contra a Rússia e contra o Irã, por conta justamente dessas atividades de ingerência externa em relação à eleição americana. De que tipo? Justamente por campanhas de desinformação, fake news, vídeos fabricados. Existe um, por exemplo, que ficou muito popular, popular no sentido, circulou muito, que era um vídeo que supostamente uma mulher dizia que tinha sido atropelada pela Kamala Harris, e a Kamala Harris teria deixado a cena, vamos dizer assim, do atropelamento sem atender a pessoa. Tudo aquilo absolutamente falso, mas de uma intensidade muito grande. E aí, claro, o governo americano anunciando sanções tanto contra a Rússia como contra o Irã. A Rússia já se pronunciou, disse que é um absurdo, que ela não tem nada a ver com isso, que ela respeita a vontade do povo americano. Agora, vamos também lembrar, já que a gente falou que as bets não é exatamente uma história nova, a ingerência externa em campanha eleitoral não é algo novo. A gente já viu isso em 2016, na própria eleição de Donald Trump, naquele momento, um escândalo que levou vários meses para ser, inclusive, revelado. Inclusive, muita gente acha que esse foi um grande erro naquele momento, de só ter revelado aquele escândalo muito tempo depois, também em relação a uma ingerência russa. Enfim, é mais um capítulo dessa complexa eleição americana. Lembrando que Donald Trump toma posse no dia 20 de janeiro, e, claro, muita expectativa sobre quais serão as suas primeiras ações. Pois é, e esse é justamente o tema da coluna que você publicou hoje no UOL, em que você trata um pouco do que vem pela frente no ano que vem, né, em 2025. Você fala do Brasil, a liderança do Brasil nos BRICS, o Donald Trump, a questão das guerras, e aí entra Mercosul, entra a COP30 aqui no Brasil, a questão dos 80 anos da ONU, uma possível reforma na ONU. Mas tudo isso, Jamil, me parece estar absolutamente ligado, todos os principais temas internacionais que vão determinar o futuro da geopolítica, né, no mundo inteiro, tudo isso ligado à posse do Trump, né? Sem dúvida nenhuma, Mauro, você tem toda razão. Todos esses temas internacionais, o que eu fiz na minha coluna foi tentar fazer um mapa, basicamente, dos eventos geopolíticos de 2025. Então, como você citou, a presidência do Brasil do BRICS, que começa amanhã, dia 1º de janeiro, mas também a presidência pro tempore do Javier Milei no Mercosul, e ele que quer uma reforma completa no Mercosul. Também, como você citou, os 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial e da criação da ONU, também num debate muito intenso. Mas tudo isso depende, acima de tudo, de como será o comportamento desse novo governo americano, claro, com Donald Trump na liderança. Dia 20, ele toma posse e já a imprensa, os seus assessores, todos dão indicações muito claras que o dia 20 será um dia muito intenso. Por quê? Porque ele vai anunciar diversas medidas. Ele não vai começar o governo lentamente, anunciando isso, anunciando aquilo, não. Vai ser um atropelo de anúncios no dia 20, inclusive, claro, com questões sobre migração, mas também em relação à política externa. E aí é um ponto que você tocou.
BRICS, por exemplo. Bom, Donald Trump já sinalizou várias vezes durante a campanha e mais recentemente, dizendo que se o BRICS for na direção de abandonar ou reduzir o papel do dólar no comércio externo entre os membros do BRICS, que ele vai tomar atitudes, inclusive punir os países do BRICS com tarifas. Isso é algo extremamente problemático. Ele também já indicou que na América Latina vai adotar uma postura muito rígida em relação, claro, aos governos de esquerda, e aí principalmente Cuba, Venezuela e Nicarágua. Também há grande expectativa sobre o que ele vai fazer em relação à Ucrânia e Rússia. Também uma enorme expectativa sobre o que ele vai fazer em Gaza, ou seja, a questão de Israel e do próprio Oriente Médio, e assim por diante. Ou seja, não haverá nenhum tipo de decisão internacional que não passe necessariamente por uma observação sobre o que vai acontecer nos Estados Unidos. Isso é fundamental, é por isso eu, inclusive, coloco na matéria que, basicamente, o dia 20 de janeiro inaugura o ano político do mundo. Pelo menos vamos ver o que vem pela frente. Aí eu Mas, vou Jamil, estender um pouquinho também a tua análise, mas eu queria até perguntar para o Thales. Thales, em Brasília, você ouve discussões, digamos assim, de alto nível sobre as possíveis consequências de medidas de Donald Trump, discussões que vão além da questão do Trump ligado à direita, favorecendo mais a direita e já pensando num cenário eleitoral de 2026, discussões mesmo pensando, olha, que impacto o Trump vai ter para o Brasil nesse já no começo de ano de 2025? pois é, era justamente isso que eu também queria perguntar ao Jamil sobre o lado de lá. O que que o Trump poderá fazer? Porque a expectativa aqui, o que a gente sente aqui, é que o governo brasileiro está meio perdido, meio no ar. Há quem diga que não vai ter grandes modificações, porque tem interesses aí muito importantes que o Trump não vai querer conflitar. Por exemplo, se tiver problemas muito grandes com o comércio da China, do Brasil, o Brasil se volta para a China. E o Brasil se volta para a China e aí pode ser que o agronegócio americano acabe perdendo. Então, tem expectativas de dois lados. Ele vai ficar, se aproximar muito do Bolsonaro, querer fortalecer a extrema-direita no Brasil, e isso será contra. Ou ele vai, por exemplo, a expectativa com o Milei era uma expectativa muito maior do que de fato está ocorrendo. O Milei está na defesa, está meio neutro por enquanto, mas com o Donald Trump assumindo o governo, há uma expectativa de que o Milei bote as mangas de fora, né? Venha mais ousado. Então, ainda não se tem, claro, no governo brasileiro e nem entre os políticos brasileiros, o que vai ser o Donald Trump para o Brasil. Quem tem claro o que deverá ser é só a extrema-direita. Os bolsonaristas estão soltando fogos. A partir de 1º de janeiro, eles acham que dominarão o mundo, especialmente o Brasil, e que aí o Bolsonaro poderá até conseguir anistia, essas coisas. Difícil, não tem essa possibilidade toda, mas os bolsonaristas vão tentar colocar no megafone como se fosse um grande acontecimento para eles. Precisa botar a bola no chão, né? Pro Brasil, Jamil, me corrige se eu estiver errado. Para o Brasil, a principal preocupação é essa ameaça de medidas protecionistas do Donald Trump que possam, eventualmente, sobretaxar as nossas exportações para os Estados Unidos, quer dizer, complicar as vendas de mercadorias do Brasil para lá. Politicamente, é claro que pode ter um apoio aqui ou ali, mas não tem esse poder todo de influenciar aí uma eventual até anistia ao ex-presidente. Eu acho que é por aí, né, Jamil? Certamente, Mauro. Eu acho que, em primeiro lugar, o comércio exterior é um ponto central dessa relação, sem dúvida nenhuma. Lembrando, e aí reforçando o que o Thales falou, as empresas americanas investem no Brasil 3 vezes mais do que as empresas chinesas. Então, sim, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, sem dúvida nenhuma, mas o maior investidor no Brasil não é a China, é ainda o setor privado americano.
Então, como o Thales falou, a questão é saber de que forma isso vai ser equacionado. De um lado, um governo, obviamente, de extrema-direita, que tem os seus interesses numa reforma eu diria, do arcabouço internacional para se promover e para promover a sua visão de mundo, sem perder de vista o interesse das empresas americanas, obviamente. Então, essa equação que é a grande expectativa, como vai ser equilibrado tudo isso. Algumas indicações, vamos lá. Em primeiro lugar, Trump deixou muito claro que esse negócio de reduzir o papel do dólar na economia mundial ele não vai aceitar e vai combater. Ele pode combater, mas é difícil que ele possa, por exemplo, simplesmente ignorar o comércio com a China. A interdependência da economia americana com a chinesa é muito grande para ele simplesmente adotar uma lei como essa sem uma consequência. Então, vamos aguardar, vamos ver de que forma ele vai fazer isso. No caso do Brasil, a orientação no governo é a seguinte: da nossa parte, nenhuma crise vai ser criada. Claro que o Brasil vai responder se crises e, vamos dizer assim, desafios ou ataques forem colocados, mas não vai partir do Brasil vamos dizer assim, essa postura de enfrentamento. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não há nenhum tipo de expectativa neste momento de que o governo brasileiro possa aceitar qualquer tipo de ingerência do governo Trump em relação a golpistas, a 8 de janeiro, a anistia. Não há sequer no debate político essa questão. Agora, do outro lado, isso eu concluo, Mauro, algumas indicações do governo Trump de que essa questão de Bolsonaro pode sim entrar. E eu dou um exemplo. O que aconteceu nesta semana, na verdade, no dia 27 de dezembro. No dia 27 de dezembro, Donald Trump, claro, seus advogados, foram à Corte Suprema americana para dizer: olha, Corte Suprema, não implemente ainda a lei que vai banir o TikTok dos Estados Unidos, uma lei que foi passada no parlamento, no Congresso americano, etc. Tal. Donald Trump, então, pede à Corte Suprema que adie a implementação desse banimento contra o TikTok. E nesse documento de 25 páginas, até tive acesso a uma cópia, ele diz o seguinte: no Brasil, houve já a suspensão do X, e essa suspensão foi extremamente prejudicial. E ele faz todo um argumento, etc, etc, e aí que é o ponto central. Ele mente sobre o motivo pelo qual o X foi suspenso do Brasil. No seu documento oficial à Corte Suprema, ele diz que o X foi suspenso no Brasil como uma forma de censurar as vozes que apoiam Jair Bolsonaro. A gente sabe que não foi isso, né? Quem acompanha essa história no Brasil sabe muito bem que a questão toda era a ausência de um representante legal. E não censurar uma voz de um apoiador de um lado ou outro. Isso a gente acompanhou com muita clareza. Agora, no documento de Donald Trump à Corte Suprema, essa história já vem manipulada. Então, claro, isso acendeu um farol, eu diria mais do que laranja, vermelho, entre algumas pessoas no Brasil, algumas autoridades brasileiras que falaram: puxa, isso aí já está sendo a narrativa construída por próprio Donald Trump em relação aos casos no Brasil. A gente tem 2 minutinhos para encerrar essa edição. Thales e Jamil, vou começar pelo Thales. A questão da Venezuela, que é outra posse que teremos agora também em janeiro. Nicolás Maduro querendo tomar posse, mas assim, muita gente no mundo não reconheceu, inclusive o Brasil não reconheceu essa eleição. O que temos aí de perspectivas? O X da questão vai ser o seguinte: o Brasil vai mandar um representante ou não vai mandar um representante para a posse do Maduro? Mesmo que o Brasil não mande alguém daqui, a própria presença do embaixador brasileiro lá na posse já será um reconhecimento de que é um novo presidente, de que o Brasil vai lidar com ele. Se não for, será praticamente um rompimento. Na cabeça do Maduro, isso daí será o fim do mundo. Então, esse é a grande expectativa do momento. O Brasil vai mandar ou não
um representante. O Jamil, eu acho que já até escreveu sobre isso, não, Jamil? Foi, Thales. Inclusive, essa é a questão toda. Você colocou muito, de uma forma muito pertinente. Mandar ou não mandar não é uma questão de presença, é uma questão de reconhecimento daquele Estado e o que eventualmente Maduro vai fazer com a ação brasileira. Se a embaixadora do Brasil em Caracas for ao evento, após, Maduro vai dizer, viu? O Brasil já reconheceu. Se ela não for, o risco é de que ele diga, bom, vocês então não tem nada o que fazer aqui, né? Lembrando que ficaram até chateados comigo outro dia, que eu fiz uma comparação, mas essa comparação a Nicarágua de Daniel Ortega. Quando o Brasil deu instruções ao embaixador do Brasil na Nicarágua para deixar de ir aos eventos oficiais do Ortega, o Ortega então tomou a decisão de expulsar o embaixador brasileiro lá, né? Não foi só por isso, obviamente, mas enfim, é um sinal.